Exercício búlgaro, afundo búlgaro, ele é um aliado ou ele é um vilão a pessoas com hérnia de disco? Se você tem essa dúvida, faz musculação, tem hérnia de disco ou simplesmente sente dor nas costas, eu convido você a ficar comigo até o final, porque eu vou esclarecer todas essas dúvidas e trarei muitas dicas para você. E antes da minha vinheta, eu já peço para você deixar o seu curtir, o seu comentário respondendo a minha pergunta ou deixar qualquer outra dúvida que você tenha, que vai ser um prazer te responder e também compartilhar com outras pessoas. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui comigo no canal. É uma honra, muita gratidão ter a sua atenção, estar aqui com você. Tenho olhado os inúmeros comentários que eu tenho recebido em todos os vídeos, vou respondendo aos poucos, então são muitas pessoas. Esses comentários precisam que eu mesma responda, porque muitas pessoas colocam os seus quadros clínicos, os seus exames, então são dúvidas assim muito técnicas, então eu peço a paciência de vocês. Se você ainda não recebeu a sua resposta, aguarde que eu vou responder, tá bom? Deixa aqui para mim a sua dúvida. Isso me dá até a ideia de gravar novos vídeos, de ter mais assuntos, porque a dúvida de alguém pode ser a sua também. Então é muito importante essas perguntas. Sobre o afundo búlgaro, né? Todos os dias eu recebo perguntas com relação aos exercícios e a hérnia de disco. Então a hérnia de disco é o assunto campeão, embora nós temos também outras patologias crônicas, como artrose, por exemplo, que são desgastes nas articulações. Na coluna nós temos a discopatia degenerativa, já falei muito sobre isso, que é a prévia da hérnia de disco, que nós podemos considerar como uma artrose na coluna. Geralmente, antes do disco sofrer a herniação em qualquer estágio, ele apresenta uma degeneração, a discopatia degenerativa, porque existe uma sobrecarga mecânica por excesso de movimento, com hipermobilidade, em que ele começa a perder o poder de complacência, que é amortecer o impacto e preservar, que a função dele principal é proteger, preservar o núcleo pulposo ali dentro, no seu lugar, assim, digamos assim, que ele tem função quando o disco não está fragilizado. Então, eu sempre dou essa orientação, que se você não começa a cuidar das causas posturais disfuncionais numa discopatia, você vai desenvolver a hérnia de disco. E por que eu estou falando da discopatia? Ela é uma prévia a essas compressões, a essas herniações, e ela já faz com que o paciente manifeste dor na coluna, não no mesmo grau da hérnia de disco. Então, se você sente dor na coluna, dor nas costas há muito tempo, de maneira recidiva, mesmo que seja leve e principalmente o sintoma principal, se você acorda travado, com uma coluna em bloco, rígida, e depois de alguns minutos os seus movimentos voltam a ficar livre, eu sugiro que você passe por uma avaliação com um fisioterapeuta, especialista em RPG e posturologia, já para começar a tratar as causas dessa discopatia degenerativa antes que você desenvolva a hérnia de disco. E se você é sedentário, você precisa começar o treino de força, fazer a musculação associada a um treino de mobilidade. Então aqui no canal nós temos várias dicas aí de maneira aleatória em vários vídeos. Então quando a gente fala de exercício, a gente precisa entender que não existe exercício contraindicado. O que existe são pessoas contraindicadas a realizarem determinados exercícios quando a gente avalia as causas posturais que fizeram essa pessoa ter aquela patologia, ter o exame. A gente vai escolher exercícios que não potencializem essas disfunções posturais. Então isso é o ideal, um treino personalizado, porque assim ele será 100% aliado. Agora, existem alguns exercícios que a gente pode colocar aí como um risco aumentado se a pessoa já sabe que tem uma instabilidade, uma fragilidade discal, ou se ela já tem certeza, até por confirmação de exame de imagem, que ela tem hérnia de disco em qualquer estágio, ou também a discopatia, que é uma prévia. Então existem sim alguns exercícios em que a biomecânica do movimento, levando em consideração as causas disfuncionais que levam à patologia, estarem envolvidas na mecânica daquele exercício.
E com isso, a pessoa que já tem a patologia fica aí muito mais vulnerável a estar agravando esse quadro, porque a hérnia de disco ela tem vários estágios. Ela nunca é do nada, aliás, nenhuma patologia crônica acontece do nada. Então o paciente não acorda com a hérnia de disco, ele vem num processo. A gente tem que aprender a ouvir o corpo, não é normal sentir dor. O corpo não fala, ele grita avisando para você que tem algo errado quando você sente dor. Então você vem trazendo numa somatização, como você não tratou de verdade, principalmente tratar de verdade é avaliar as causas posturais, como que o corpo fez para criar aquele exame e em cima desse como, corrigindo a postura, fazendo RPG, passando por avaliação de posturologia, entrando, associando com a palmilha postural se tiver indicação, fazendo um treino de musculação personalizado, você vai avançando os estágios, até que você chega num estágio muito avançado, em que você tem dores incapacitantes. Então é todo um processo, e vai existir um processo para você fazer engenharia reversa e reabsorver essa hérnia, dando oportunidade para o corpo de autorregulação, que é a autocura. Ele consegue, desde que os meios estejam livres, desde que eu pare de gerar carga e hipersolicitação mecânica naquele segmento da coluna. Se eu não fizer isso, se eu não equilibrar a minha postura, corrigindo essas causas disfuncionais, não adianta. Muito menos tomar medicação, porque medicação não é tratamento, totalmente paliativo e também não tira dor mecânica. Você vai continuar com dor. E também não adianta ficar fazendo só alongamento ou fisioterapia por movimento, por exercício, voltada só para onde está a hérnia, para onde está o sintoma. Não adianta nada. Usar choquinho, fortalecer só aquela estrutura da coluna que está com a hérnia, aquela fisioterapia motora. Isso é tratar sintoma. Você até pode sair da crise, dependendo do tamanho da sua hérnia, mas a próxima que você tiver já não vai sair. Por quê? Porque essa hérnia já vai ser maior que a anterior. Então aquilo que remediou lá no início, não vai remediar numa fase mais avançada. Tá bom? Então é sempre importante eu trazer essa clareza para você. E quando a gente fala do afundo búlgaro, do agachamento búlgaro, nada mais é do que uma variação do afundo tradicional. Para quê? Para deixar o exercício mais intenso e existir um recrutamento muito maior dos grupos musculares que o afundo trabalha, principalmente os glúteos, coxa e também cadeia posterior e também panturrilha e até tibial anterior. É um exercício excelente o afundo, porque ele trabalha a mobilidade de quadril, mobilidade pélvica, mobilidade de joelho e tornozelo e fortalece todos os grupos do membro inferior, focando muito com mais intensidade nos glúteos. E um glúteo fraco sobrecarrega a lombar. Então, uma das causas musculares disfuncionais que levam a uma hérnia de disco é um glúteo fraco, sim. Porém, ele é uma variação do afundo com os dois pés apoiados no chão. Eu nem posso falar que é estático porque você está fazendo um movimento, você não está em isometria, tá? Então eu tô mostrando na tela o que seria um afundo tradicional, em que você não avança o pé e nem você afunda a perna atrás e volta para o meio. Você está só fazendo subida e descida, tá? Esse é o tradicional. O búlgaro, você vai tirar o apoio posterior e colocar em cima de um banco. Para quê? Para você jogar toda a carga na perna que está na frente e ela não ter nenhuma ajuda do membro inferior posterior. Então a intensidade é muito maior. Ele é um exercício que ele foi criado especificamente para pessoas muito treinadas, atletas, pessoas que já são muito treinadas, que treinam há muitos anos, que têm uma consciência corporal muito afinada, alinhada e que tem uma musculatura muito desenvolvida. Então não é para iniciantes. Esse é o problema. Eu vejo muitas pessoas iniciantes que não sabem se exercitar, que não têm consciência corporal, que não têm estrutura fazendo esse exercício. Igual começar fazendo um terra, começar fazendo um stiff, não vai dar certo, vai dar ruim. E é o que acontece, tá? Então, se você é iniciante e não tem dor na coluna, não tem hérnia de disco, não comece no búlgaro. Você vai treinar meses e meses e meses, até um ano ou mais, fazendo tradicional, aprendendo a se movimentar, desenvolvendo musculatura e você pode avançar lá na frente para o búlgaro. Agora, pessoas
com patologias crônicas, artrose no joelho, artrose no quadril, até pessoas com inflamações no quadril, tendinite glútea, tendinite no joelho, bursite trocantérica, tendinite patelar, pessoas com patologias crônicas na coluna, discopatia degenerativa, hernia de disco em qualquer estágio, eu não recomendo o búlgaro. Você vai sempre fazer o outro a fundo, o tradicional. Por quê? Quando a gente fala de patologia, eu sempre falo, onde existe equilíbrio não há lesão. Então, o que é um corpo que não tem equilíbrio? Uma mecânica instável. A primeira instabilidade que esse paciente, posturalmente falando, já apresenta, na maioria dos casos, 95%, quando a gente fala dessas lesões de membros inferiores, principalmente envolvendo joelho, quadril e lombar, então um paciente que tem uma hérnia lombar e também tem de maneira associada a dor no quadril, principalmente bursite no quadril, desgaste no quadril ou no joelho, muito que provavelmente 95 a 98% de chance dele ter uma disfunção de captor podal, que é de pisada. Captor podal, o que significa captor podal? É um captor postural, o maior captor postural que nós temos. Ele manda cargas de maneira anormais, de maneira ascendente, entortando tudo em efeito cadeia até a sua cabeça, sendo o maior causador de problemas no quadril, de básculas de quadril, no joelho principalmente, e na sua coluna, favorecendo a formação de desvios na coluna, como hiperlordose, principalmente escoliose, quando essa disfunção ela é unilateral, ou seja, em um pé só e no outro não, ao invés dos dois de maneira simultânea, como ele também recebe cargas disfuncionais de maneira descendente, de cima para baixo, repercutindo nele. Então ele é maior captor postural. O captor postural é uma estrutura do corpo que informa ao sistema nervoso central, ao nosso tronco encefálico mais precisamente, da posição do nosso corpo no tempo e no espaço. Como que o nosso corpo está posicionado para que o sistema nervoso tome uma atitude numa informação de descida, recrutando músculos para tentar te estabilizar a tua postura, não deixando você cair no chão, já que ela está instável. Então, essa que é a função dos captores posturais. O outro captor postural, por exemplo, é a nossa mordida, o sistema manducatório. Então, disfunções de mordida, já falei sobre isso, geram problemas na coluna. Disfunções de pisada também, só que o pé é o maior captor postural. Então, já é um pé instável. Então, quando a gente pede para o paciente fazer um teste de pisada, de posturologia, que a gente vai avaliando as disfunções de pisada com a postura, a gente pede para ele marchar, trocando a perna, e num momento eu peço para ele ficar num pé só e não se segurar em nada. Ali o pé se apresenta para mim o seu nível de instabilidade ou estabilidade. E eu vou comparar isso com toda a postura dele. Então, se você, na hora que está fazendo o búlgaro, já percebe que você não consegue se equilibrar, que você treme muito, tem muita dificuldade em manter o movimento, muito que provavelmente que você tem disfunção de captor. Uma pessoa com disfunção de pisada, de captor podal, que é a causa número 1 dessa hérnia de disco, dessa dor no quadril, dessa dor na coluna, está fazendo um exercício em um único apoio, unipodal, ainda segurando manilha, somado ao peso do próprio corpo, somado à ação da gravidade que age de cima para baixo, o que você acha que vai acontecer com a sua hérnia de disco? Ela vai aumentar e muito rápido. E aí você ainda vai desenvolver problema no joelho. Se você não tem, você vai adquirir, fazendo esse exercício, tendo essa compressão com uma pisada disfuncional, e no quadril também. Por quê? Porque olha o esforço que o joelho tem que fazer e o quadril e a lombar para te manter no equilíbrio e não consegue. Fora que você está usando uma sobrecarga, então tome muito cuidado. O que acontece? O joelho, quem é o joelho? O joelho nada mais é do que a sua canela, que obedece o que o pé faz, e o joelho também, a parte de cima dele, é o fêmur, que também é o seu quadril. Então, por isso que você vai desenvolvendo um efeito em cascata. Então, se você tem hérnia de disco ou simplesmente sente dor na coluna, dor no joelho, dor no quadril, bursites, tendinites, etc., não faça o búlgaro, substitua pelo tradicional. É o mesmo trabalho muscular, numa intensidade menor, mas aí você pode usar uma variação de isometria, descer mais devagar, converse com o seu educador físico para lhe proporcionar a mesma intensidade que você
usaria no búlgaro. O importante é você preservar a sua saúde mecânica, porque sem ela você não vai conseguir nem fazer o búlgaro e nem outro exercício, muito menos ir para academia. É essa consciência que a gente tem que ter. Então a gente não tem que buscar alta performance, a gente tem que buscar longevidade e saúde com o corpo funcional. Então quando a gente extrapola fazendo exercício demais, não tendo bom senso de carga, usando cargas muito acentuadas, isso não é saudável para a nossa mecânica, e aí você tem que parar de treinar e você não faz mais nada. E ficando sedentário, você não tem saúde nem física e nem emocional. Eu espero ter ajudado você com essas informações. Lembrando para você adquirir o meu e-book totalmente gratuito, que eu vou disponibilizar para você aqui na tela, no QR Code, e também na descrição desse vídeo já tem o link. Você faz o seu cadastro, recebe o e-book, ali eu trago consciência corporal e eu selecionei alguns exercícios muito importantes para você acrescentar no seu treino de musculação, se você tem hérnia de disco. Se você não tem, você também pode baixar, porque assim você vai estar prevenindo. São exercícios de mobilidade, fortalecimento. E para quem quiser a minha ajuda de maneira personalizada, faço consultas online para seguidores inscritos do mundo todo que me acompanham nas redes sociais. O link também está aqui na descrição. Consultas online, clica, fala com a minha secretária na minha clínica, ela agenda um horário para você, eu avalio o seu exame, sua história pregressa, faço a avaliação totalmente postural, disfuncional, para poder elaborar um treino totalmente aliado para você e seguro. E também, se você quiser corrigir as causas posturais que fizeram você desenvolver a sua lesão ou a sua hérnia de disco, convido você a entrar no meu site e adquirir o meu produto de correção postural, que é o Transforme a Sua Postura em 30 Dias. Está tudo aqui na descrição. Muito obrigada, sempre uma honra ter a sua atenção e até o nosso próximo vídeo.